Imagine que por um instante, todas as distrações do mundo se dissolvem e a voz da sua alma sussurra em sintonia com o ritmo profundo do universo. O que você sente agora não é imaginário, é uma lembrança de quem você sempre foi, antes que o ego começasse a ditar regras invisíveis e padrões herdados da psique humana. Antes de mergulhar neste vídeo, deixe registrado nos comentários: eu sinto a voz da minha alma. Este é o selo da sua presença, a marca do seu coração desperto. Um convite para entrar em sintonia com a frequência do amado, enquanto exploramos juntos a técnica secreta de Rumi. Sente o peso das expectativas diárias, e ainda assim, existe algo que pulsa mais forte, um sinal de que seu coração sabe o caminho. E se eu te dissesse que Mestre Rumi deixou vestígios desse caminho para aqueles que estão prontos a ouvir? Cada poema, cada reflexão sufi, cada metáfora sobre a dança da alma não é apenas literatura, é um mapa energético, um convite para atravessar os véus do condicionamento coletivo e tocar o âmago da sua própria consciência. Muitas pessoas relatam vivências de transformação profunda quando se permitem entrar nesse espaço silencioso, onde o ego não precisa falar e o coração é a única bússola. Feche os olhos por um momento e sinta. Seu corpo talvez já saiba, mas a mente insiste em não ouvir. Existe um ponto entre o pensar e o sentir, uma fresta na consciência que pode ser percebida, se você permitir que sua atenção se mova de dentro para fora e depois volte para o interior com um olhar novo. Rumi, através de sua poesia Sufi, nos mostra que o silêncio não é ausência, mas presença. Que a alma se manifesta quando você para de lutar contra as próprias sombras, quando você aceita que as dinâmicas mentais invisíveis estão apenas tentando ensinar algo essencial. Cada respiração profunda que você toma agora é um diálogo silencioso com o divino, uma oportunidade de sentir a frequência espiritual que te conecta com tudo. Você já se perguntou quantas vezes deixou que os padrões inconscientes moldassem suas escolhas, enquanto seu coração clamava por liberdade? O caminho do coração não é um atalho, é um despertar gradual, uma alquimia interior que transforma a percepção comum em visão profunda. Imagine que dentro de você existe um jardim secreto, onde a rosa e o mistério florescem juntos, aguardando que você passe pela porta invisível do autoconhecimento. Em muitos relatos da tradição sufi, aqueles que se permitem ouvir a voz interna percebem que a energia espiritual não é algo externo, mas uma extensão do seu próprio ser. Cada emoção, cada impulso, cada desejo reprimido é uma mensagem cifrada da alma, e a meditação sufi é a chave para decodificá-las. Sinta agora, mesmo sem esforço, a vibração dessa energia. Ela pulsa, dança e sussurra. Há mais dentro de você do que você acredita. Quando falamos de ego, não estamos apontando inimigos. Estamos reconhecendo uma camada de proteção que criou padrões herdados da psique humana, moldando realidades que nem sempre refletem a verdade do coração. Mestre Rumi nos lembra que amar a si mesmo é também observar essas camadas sem julgamento, como se olhássemos para a superfície de um lago, vendo reflexos, mas sabendo que as profundezas guardam outra luz, outra voz, a da alma. Imagine por um instante que cada resistência que você sente é na verdade uma porta, e cada bloqueio emocional é um convite para transcender. A voz da alma fala em metáforas, em símbolos, em pulsos sutis, que só podem ser percebidos quando o barulho do ego se aquieta. É como se cada pensamento fosse um vento que move as árvores do seu jardim interior e você apenas precisa aprender a ouvir o sussurro das folhas. Muitas pessoas relatam que, ao mergulhar na poesia sufi, sentem uma cura energética, não literal, mas real para a alma. Não é algo que se vê ou se mede, mas se sente como uma ressonância interna que começa a alinhar pensamentos, emoções e intenções. Sinta agora. Existe uma frequência espiritual que vibra silenciosa dentro de você e que apenas espera por atenção consciente para revelar a luz invisível que sempre esteve presente. O caminho da verdade, segundo Rumi, não é linear. Ele é circular, como a dança do derviche que gira sem fim,
refletindo que a transcendência não se encontra no movimento externo, mas na quietude interna que permite que o universo fale através do coração. E se você pudesse, mesmo por instantes, sentir essa dança dentro do peito, perceber a rotação sutil da consciência e notar que a voz da alma nunca deixou de estar presente, cada metáfora sufi é uma ponte entre o mundo visível e invisível. Cada narrativa de Rumi é uma instrução velada, um ensinamento sobre como mover-se entre o ego e a essência. Muitas pessoas relatam que, ao ler suas palavras com atenção plena, sentem a consciência expandir, e algo que antes parecia inalcançável se torna palpável. Uma sensação de unidade com o todo, uma lembrança de que a luz interior está sempre presente, mesmo quando obscurecida por padrões inconscientes. A contemplação do silêncio interior é mais que uma prática, é uma viagem. Imagine-se sentado em um jardim antigo, ouvindo apenas o som da própria respiração, percebendo que cada pensamento é uma onda na superfície de um lago infinito. É nesse espaço que a sabedoria ancestral encontra a mente moderna, que a voz do coração fala mais alto que a voz do condicionamento coletivo. O amor divino, na perspectiva sufi, não é um conceito distante, ele pulsa dentro de você. Rumi nos guia para reconhecer que o ego é apenas uma camada de proteção, enquanto a alma é a chama secreta que deseja iluminar todos os cantos do ser. Ao perceber essa dança entre ego e essência, você começa a notar pequenas transformações. Um alinhamento espiritual sutil, uma frequência espiritual que antes parecia apagada, agora vibrando com mais clareza. Em cada respiração consciente, você toca uma dimensão onde tempo e espaço se dissolvem, onde o silêncio se torna linguagem e o coração se torna mapa. É nesse instante que o despertar espiritual começa a se insinuar, não como um evento grandioso, mas como uma percepção contínua, uma lembrança constante de que a voz da alma é sempre audível se você estiver disposto a ouvir sem filtros, sem julgamentos, sem resistência. Muitas pessoas relatam que a simples atenção à energia interna provoca insights profundos. Sente agora. Existe uma frequência dentro do peito, uma voz que não exige nada além de ser ouvida. É a luz invisível que Mestre Rumi descreve como uma ponte entre o visível e o invisível, entre o condicionamento e a essência, entre o ego e a chama eterna da alma. Cada sensação, cada percepção, cada micro-intuição é uma mensagem que atravessa o véu do cotidiano. Imagine a dança do derviche como uma metáfora viva dentro de você, girando sem perder o centro, conectando o corpo, a mente e o espírito em um único fluxo. É assim que o sufismo nos ensina. A transcendência não é uma fuga, mas uma integração consciente de todas as partes de nós mesmos. Quando a mente busca controlar tudo, ela cria resistência. Mas a voz da alma se expressa apenas quando há rendição, quando a percepção se torna tão sutil que você percebe os padrões herdados da psique humana e, ainda assim, não se apega a eles. É nesse espaço de aceitação e presença que a consciência superior encontra terreno fértil para florescer. Sinta agora que cada emoção que surge não é um obstáculo, mas um guia. Cada dúvida, cada medo, cada impulso reprimido é um convite da alma para atravessar uma porta invisível e descobrir que a luz interior nunca esteve ausente. É apenas o ego que tenta monopolizar a percepção, enquanto a sabedoria mística sussurra suavemente, lembrando que a união com o divino é uma experiência sempre disponível. O jardim interior, que Rumi descreve em suas poesias, não é apenas simbólico. Ele é energético, sensorial, vivo dentro de você. E se você pudesse entrar nesse jardim agora, sentir a fragrância das rosas, ouvir a dança do vento, perceber a vibração da luz invisível tocando cada célula do corpo, é nesse instante que o despertar da consciência se torna tangível, mesmo que silencioso e discreto, como uma chama que ilumina o escuro sem fazer barulho. A voz do silêncio, que os sufis chamam de voz da alma, é percebida apenas por aqueles que ousam olhar para dentro sem expectativa. Cada pensamento consciente é um passo na direção da percepção interna.
Cada pausa é uma oportunidade de ouvir os sinais sutis da energia espiritual que flui constantemente. E se cada respiração fosse uma nota musical na sinfonia da alma, você perceberia que sempre esteve conectado ao divino, mesmo nos momentos mais comuns do dia. Sinta a quietude que se instala entre cada batida do seu coração. Um espaço que não é nem seu, nem do mundo, mas de um tempo que transcende a percepção comum. Nesse instante, as imagens do cotidiano perdem peso, e você começa a notar que existe um movimento sutil dentro do peito, uma dança que não segue lógica nem ritmo consciente, mas pulsa com uma inteligência própria. É a linguagem da alma se comunicando em frequências que o pensamento racional não alcança, lembrando que cada sensação emocional tem uma dimensão energética que pode ser percebida, sentida e até honrada como guia silencioso do caminho interior. Rumi muitas vezes descreveu esse estado como a música que toca quando ninguém mais ouve. E você pode, neste momento, perceber que essa música não está fora, mas dentro, vibrando nas profundezas do ser. Imagine que cada memória reprimida atua como um rio subterrâneo, correndo invisível sob a superfície da mente, carregando informações que o ego insiste em ignorar. A contemplação sufi nos convida a mergulhar nesses rios internos sem medo, sem tentar controlá-los, apenas observando o movimento e permitindo que ele nos ensine sobre o fluxo natural da vida. Sinta a energia dessas memórias. Cada lembrança é uma ponte para o presente. Cada emoção contida é uma chave que pode abrir portas que o intelecto jamais descobriria sozinho. Quando se permite sentir sem julgamento, você começa a perceber que ouvir a alma é menos sobre buscar respostas externas e mais sobre habitar a própria densidade interna, reconhecendo o que é seu e o que pertence ao condicionamento coletivo. O ego, na perspectiva do sufismo, funciona como um guardião de portas que nunca foram realmente trancadas. Ele cria barreiras sutis, padrões herdados da psique humana que parecem impedir o acesso à voz interior. Mas Rumi nos ensina que essas barreiras são, na verdade, oportunidades para o refinamento da percepção. Cada resistência percebida se torna uma prática, uma chance de mover a atenção do ruído mental para a clareza do sentir. Observe a tensão que surge no corpo quando o ego tenta intervir. Ela não é inimiga, mas sinal de que você está tocando algo profundo. O desafio é permanecer presente e reconhecer que, por trás da resistência, existe sempre a voz da alma, calma, persistente e invisível. Feche os olhos e visualize uma chama tênue, uma luz que brilha no centro do peito, vibrando no ritmo de sua respiração. Essa luz não pede nada, não exige mudança imediata. Ela apenas está, como lembrança do que você é além dos pensamentos e das crenças herdadas. Cada inspiração é um convite para perceber a sutileza da energia que permeia cada célula do corpo, e cada expiração é uma liberação do que já não serve, do que foi absorvido sem consciência ao longo da vida. Muitos praticantes relatam que, ao perceber essa chama, sentem uma expansão da consciência que não se explica com lógica, mas que é reconhecível como uma sensação de alinhamento, de estar em casa consigo mesmo, mesmo em meio ao caos aparente do mundo. O misticismo sufi ensina que ouvir a alma é também compreender o silêncio do universo, não o silêncio externo, mas aquele que se instala quando as dinâmicas mentais invisíveis são observadas sem interferência. É nesse espaço que surge a percepção intuitiva, uma clareza súbita, que muitas vezes se manifesta como imagens, palavras ou sensações que parecem não ter origem racional. Rumi comparava essa percepção à água cristalina de um poço profundo. Quanto mais silenciosa a superfície, mais clara a visão do fundo. E é através desse poço interno que você pode começar a reconhecer a cadência da sua própria consciência, percebendo o que pertence ao ego e o que vibra como essência pura. Cada sensação corporal pode ser uma pista da presença da alma. Um aperto no peito, uma leve vibração na nuca, uma sensação de calor ou frio. Tudo isso pode ser interpretado como sinais sutis de que sua consciência está tocando camadas mais profundas do ser. A prática sufi
convida a não interpretar, mas a sentir, permitindo que a percepção se amplie sem interferência do raciocínio. Imagine que cada célula do corpo é um receptor. Cada fibra energética é uma antena sintonizada na frequência da sua própria alma. Quando essa percepção se intensifica, você começa a notar a diferença entre respostas automáticas do ego e insights provenientes do coração, experiências que podem guiar ações, decisões e escolhas sem depender da lógica consciente. O amor, na tradição de Rumi, não é apenas um sentimento, é uma força transformadora que penetra o corpo, a mente e a consciência. Amar a si mesmo, amar o mundo invisível que pulsa ao seu redor, é reconhecer a presença da alma mesmo quando o ego tenta desviar a atenção. Muitas pessoas relatam que, ao se permitir sentir esse amor, mesmo de forma sutil, uma frequência espiritual se eleva e a percepção da vida se altera. O que antes parecia pesado ou confuso passa a ter significado energético, revelando padrões e sincronicidades que antes eram invisíveis. A chave está em perceber sem esforço, em sentir sem exigir resultados, em ouvir sem julgar. Imagine que seu coração é como um tambor que marca o ritmo da dança da alma. Cada batida não é apenas física, mas energética, refletindo interações sutis entre emoções, pensamentos e consciência. Quando você percebe essa dança interna, percebe também que o ego é apenas uma das vozes nesse concerto, não a regente. A prática de Rumi e do sufismo não é silenciar o ego, mas integrar sua presença de forma que ele sirva à expansão da consciência, em vez de bloquear ou confundir a percepção. Cada movimento interno é um ensaio, cada emoção é uma nota, e a música que emerge é a própria vida em ressonância com a alma. A luz invisível que permeia o ser manifesta-se de formas sutis, uma sensação de calor na coluna, uma leveza no coração, uma clareza na mente. Ao perceber essas manifestações sem esperar lógica ou resultado, você está treinando o corpo e a mente para reconhecer padrões mais profundos da consciência. Rumi descreve isso como a descoberta de um tesouro que sempre esteve em casa, mas que precisava ser lembrado. Cada instante de atenção plena é um passo na direção do ouvir autêntico da alma, um movimento que não depende do tempo cronológico, mas da densidade interna do sentir e da percepção. A meditação Sufi ensina que o ego é como uma névoa que cobre a visão da alma, mas que não pode impedir o vento de passar. Esse vento é a energia espiritual que circula através de você, conectando pensamentos, emoções e sensações corporais em uma sinfonia silenciosa. Ao aprender a notar o vento, a perceber seu movimento sem tentar controlá-lo, você começa a experienciar uma consciência expandida, uma sensação de fluxo que transcende os condicionamentos herdados. Cada respiração se torna uma ponte entre o consciente e o invisível. Cada sensação é um lembrete de que a alma nunca se afastou, apenas esperava para ser ouvida. A escuta interna profunda não exige concentração forçada, exige rendição sutil. Quando você permite que o corpo e o coração conduzam, em vez da mente racional, começa a perceber que sinais e insights surgem naturalmente. Rumi descrevia isso como seguir a chama invisível sem saber exatamente para onde ela leva. A cada momento em que se abandona a expectativa, a voz da alma encontra espaço para se manifestar, trazendo lembranças de que o amor, a presença e a sabedoria estão disponíveis independentemente do que o ego acredita ou resiste. Imagine que cada dúvida que surge não é um obstáculo, mas uma porta. Ao invés de lutar contra o sentimento de incapacidade, perceba-o como uma oportunidade de observar a si mesmo sem filtros, de notar o que o ego insiste em esconder. A prática sufi transforma dúvidas em questionamentos férteis, cada resistência em oportunidade de autopercepção. Quando você consegue fazer essa transição, sente que há uma inteligência dentro de você que não depende do passado nem do futuro, apenas da presença consciente no instante em que tudo acontece. As cores, os sons e até as sensações tácteis podem se tornar guias sutis quando você pratica a percepção interna. Um aroma, uma brisa ou o calor do sol na pele podem atuar como catalisadores que lembram o corpo da presença da alma.
Rumi muitas vezes compara esses pequenos sinais a portais invisíveis. Se você estiver atento, perceberá que cada detalhe do mundo cotidiano carrega uma frequência que conecta você à voz interior, ao silêncio que fala sem palavras, à dança que acontece dentro do peito, mesmo em meio ao movimento exterior. O jardim interno não é fixo. Ele cresce, muda e se transforma conforme você observa. Cada pensamento consciente, cada emoção sentida, cada respiração profunda contribui para esse crescimento. A luz que você percebe dentro de si é como a água que nutre as raízes do ser. E cada insight é uma flor que desabrocha silenciosa, trazendo aroma e presença. O sufismo nos ensina que a alma é paciente e resiliente. Mesmo que o ego tente confundir ou obscurecer, a energia interior permanece, pronta para ser acessada por aqueles que se atrevem a escutar com atenção e entrega. Perceba como o tempo parece se expandir quando você se conecta com o silêncio interior. Minutos podem se tornar eternidade, e cada sensação de densidade mental se dissolve lentamente, revelando camadas de consciência que estavam escondidas sob hábitos e condicionamentos herdados. A dança da alma invisível e constante se torna reconhecível em pequenas vibrações, em microsensações, em momentos de clareza inesperada. Rumi nos lembra que a presença é o caminho, e o caminho é a presença. Não há separação entre ouvir a alma e ser a alma. A respiração consciente é o fio que conecta corpo, mente e alma. Ao notar o movimento do ar entrando e saindo, você percebe como cada célula responde à percepção interna, como cada batida do coração é simultaneamente física e energética. O ego pode tentar interromper, questionar ou desviar, mas a prática sufi ensina que com atenção sutil e persistente, a percepção se torna refinada, sensível a nuances que antes passariam despercebidas. Cada instante se transforma em laboratório interno, cada sensação em oportunidade de compreender a dança invisível que acontece dentro de você. A música da alma não precisa ser ouvida com os ouvidos. Ela é percebida no corpo, no coração e na mente. Cada impulso, cada emoção, cada sensação energética é uma nota nessa composição silenciosa. Rumi nos lembra que a escuta interna é uma forma de comunhão com o divino, uma linguagem que transcende palavras, fórmulas e conceitos. Ao aprender a distinguir entre o som do ego e a melodia da alma, você encontra um espaço de liberdade interior, um ponto de encontro com a luz invisível que sempre esteve presente. O ego muitas vezes confunde intensidade com realidade, fazendo você acreditar que só o que é externo importa. Mas quando você observa os padrões herdados da psique humana sem se apegar, começa a perceber que o que é verdadeiramente real pulsa dentro, sutil e constante. O sufismo ensina que a essência não exige esforços grandiosos. Ela apenas pede atenção silenciosa, observação sem expectativa e uma abertura para sentir, aceitar e integrar cada vibração que surge, mesmo quando imperceptível para a mente comum. A percepção da alma é como um fio de ouro que atravessa o tempo e o espaço, conectando você à sabedoria ancestral que Rumi e os mestres sufis transmitiram. Cada insight, cada sensação energética, cada momento de silêncio profundo é um eco dessa herança. Um lembrete de que a alma sabe antes que a mente compreenda, que sente antes que o ego interfira. Quando você reconhece esse fio, percebe que a consciência superior não é distante. Ela habita seu corpo, sua respiração e cada micro-instante de atenção consciente. Sinta a presença do invisível tocando cada fibra do seu ser, como se o ar ao redor carregasse vibrações que falam diretamente à alma. Não há necessidade de interpretar. Apenas perceba a sutileza da energia que se manifesta em pequenos tremores internos, ondas que se expandem do peito para os braços, para a nuca, para cada célula. É como se cada respiração fosse um microportão para dimensões que existem além da percepção comum, onde o ego não dita regras, mas observa curioso e passivo, enquanto a consciência interior se expande. Muitos praticantes sufis relatam que, ao permitir essa sensação, surge uma claridade inesperada, uma percepção que transcende a lógica
e toca diretamente o coração do ser. Visualize agora uma tapeçaria de luz pulsando dentro do corpo, cada fio uma frequência diferente, interligando pensamentos, emoções e sensações. A meditação Sufi muitas vezes compara essa experiência à dança da alma, onde cada movimento do espírito é refletido como cores e formas internas. O ego pode tentar intervir, oferecendo análises ou julgamentos, mas você percebe que esses fios de luz continuam sua dança, imperceptíveis ao intelecto, mas evidentes à percepção sutil. É nesse ponto que a consciência se torna alquímica, transformando pequenas vibrações em insights que podem mudar a relação com o próprio ser e com o mundo. O silêncio interior, quando percebido profundamente, revela camadas de realidade que o cotidiano raramente permite acessar. Sinta que cada pausa na respiração, cada instante de atenção sem expectativa, é como uma lente que amplia a percepção, tornando visíveis aspectos sutis do corpo, da mente e da energia que flui por você. Rumi chamava essa percepção de a música da eternidade que toca dentro de nós. Um som que não se ouve com os ouvidos, mas com cada célula viva. É aqui que a voz da alma começa a se manifestar sem palavras, através de sinais energéticos, sensações físicas e intuições inesperadas. Imagine que sua própria história pessoal não é fixa, mas fluida, como rios que se entrelaçam no espaço do tempo. Cada emoção reprimida, cada padrão herdado da psique humana, é um fragmento de experiência que carrega energia latente, esperando ser percebida. Quando você se detém para observar essas correntes internas, sem julgar nem resistir, começa a sentir a dança do ego e da essência em paralelo, como se ambos fossem instrumentos diferentes tocando a mesma melodia invisível. A sabedoria sufi nos ensina que reconhecer essa harmonia é compreender a própria alma em movimento, sem precisar controlá-la. O amor divino, segundo Rumi, é uma força que atravessa os limites do eu e do outro, do visível e do invisível. Quando você percebe a frequência dessa força no corpo, sente uma expansão do peito, uma abertura sutil na nuca, uma energia que flui pelas mãos e pelos pés. É uma presença que não exige entendimento, apenas observação consciente. Muitos praticantes relatam que essa experiência muda a percepção das relações externas, pois a energia percebida internamente começa a refletir na maneira como sentem e respondem ao mundo, criando ressonâncias que transcendem o ego e o pensamento lógico. O denso véu do ego funciona como um filtro que limita a percepção da realidade interior. Cada pensamento que surge é uma tentativa de controlar, classificar ou prever o movimento da consciência. Mas quando você se concentra nas sensações sutis, nas microvibrações, percebe que existe um espaço entre o pensamento e o sentir, uma fresta onde a voz da alma pode ser ouvida. Sinta essa fresta se abrir como uma janela interna, permitindo que a energia invisível se manifeste em imagens, sons e cores, que só podem ser experimentados na percepção direta e presente. Imagine agora que seu corpo é um templo, cada órgão e cada músculo sintonizados com frequências diferentes da alma. Ao perceber essas frequências, sente uma harmonia silenciosa, uma dança interna que não depende da mente racional. O sufismo nos ensina que a alma fala por meio dessas vibrações e que cada sensação, mesmo imperceptível, é um sinal de presença, de alinhamento espiritual. Quanto mais você se permite sentir, mais reconhece que a escuta interna é um estado de atenção ativa, um movimento contínuo de percepção que não precisa de resultados, apenas de consciência. O fluxo de energia que atravessa o corpo pode ser comparado a um rio invisível, sempre em movimento, carregando informações sutis que o ego não percebe. Quando você se conecta a esse fluxo, percebe que os padrões herdados da psique humana começam a se dissolver naturalmente, substituídos por uma percepção mais refinada. Rumi nos lembra que o verdadeiro caminho é sentir sem interferir, perceber sem julgar, e que a consciência da alma é uma frequência que nunca desaparece, apenas se torna silenciosa quando o ego ocupa o centro da atenção. Cada percepção sensorial,
desde um leve formigamento até uma sensação de expansão no peito. É um lembrete de que o corpo, a mente e a alma estão em diálogo constante. O sufismo ensina que essa comunicação é a essência da meditação interna e que, ao cultivar a atenção plena, você começa a notar padrões que antes passavam despercebidos. Muitas pessoas relatam que, ao perceber essas nuances, a sensação de bloqueio interno diminui, não por força, mas pela simples atenção, pela entrega consciente ao que já é, sem tentar moldar ou controlar. A luz interior pode se manifestar como calor, brilho ou vibração, mas sua percepção depende da atenção e da sensibilidade do praticante. Rumi descrevia esses momentos como a chama que dança no coração sem consumir nada, um fogo invisível que ilumina sem que se veja. Ao se concentrar nessa percepção, você percebe a diferença entre reações automáticas do ego e respostas da consciência profunda. É nesse espaço que a meditação sufi se torna transformadora, não por alterar o mundo externo, mas por revelar a realidade energética e perceptiva que sempre existiu dentro de você. Imagine que cada emoção intensa que surge é como uma onda que bate na costa de um lago silencioso. O ego reage, mas a alma observa. Quando você percebe a onda sem resistir, nota que o lago continua tranquilo por baixo, que há sempre um espaço de calma invisível que sustenta tudo. Rumi dizia que a alma encontra sua expressão nesse equilíbrio entre movimento e quietude, entre sentir e simplesmente ser. É aqui que a percepção da voz interna se fortalece e que o ego, sem ser suprimido, deixa de ditar o ritmo da vida. Sinta a vibração do silêncio profundo, não como ausência, mas como presença sutil que envolve cada célula. Essa presença é uma ponte para dimensões que não se medem nem se explicam, mas que se sentem com clareza. A meditação sufi ensina que a alma se manifesta em micromovimentos, em sutis ajustes da energia interna, e que a atenção consciente é o canal que permite reconhecer esses sinais. Quando você percebe essas nuances, sente a expansão da consciência e a integração da energia, mesmo sem qualquer esforço ou intenção de alterar o fluxo natural. Cada memória emocional é uma partitura energética que, quando percebida, pode revelar padrões herdados da psique humana. O sufismo nos ensina a observar essas memórias como instrumentos que tocam em conjunto, criando uma sinfonia invisível que pode ser sentida no corpo e no coração. Ao perceber a harmonia ou dissonância interna, você começa a distinguir o que é resposta automática do ego e o que é ressonância da alma. É uma percepção refinada, delicada, que exige apenas presença e atenção, sem necessidade de interpretação ou ação imediata. Imagine que cada pensamento que surge é uma chama efêmera em um campo de energia infinito. O ego tenta agarrar a chama, classificá-la, entender sua origem, mas a alma apenas observa, sabendo que cada faísca tem seu propósito no padrão maior. Rumi frequentemente usava metáforas de fogo e luz para ilustrar essa percepção, sugerindo que a verdadeira sabedoria está em sentir a luz sem tentar possuí-la. Quando você consegue perceber dessa forma, a consciência interior se torna mais lúcida, os padrões herdados perdem peso e a voz da alma se torna audível, mesmo sem palavras. O amor incondicional, como descrito pelos sufis, não depende de circunstâncias externas. Ele é percebido como uma frequência interna, que pulsa constante, independentemente do que o ego julga ou resiste. Quando você sente essa frequência, nota que ela permeia cada gesto, cada pensamento, cada sensação corporal. É um alinhamento sutil que transforma a percepção da vida, tornando cada instante uma oportunidade de ouvir, perceber e integrar a presença da alma de forma direta, sem intermediários, sem interferência do raciocínio lógico. Cada pausa entre pensamentos, cada intervalo silencioso no fluxo mental é uma oportunidade de sintonizar com a música da alma. Rumi descrevia esses momentos como o espaço onde o coração dança sozinho, onde a percepção se abre para dimensões que a mente racional não alcança. Ao cultivar atenção nessas pausas, você percebe que a energia interna se reorganiza,
os padrões herdados da psique humana se tornam maleáveis e uma clareza intuitiva começa a se manifestar, revelando a frequência natural do seu próprio ser. Sinta agora que a respiração conecta não apenas o corpo, mas também o campo energético e a consciência. Cada inspiração é uma onda de percepção que atravessa a coluna. Cada expiração, uma liberação de tensões invisíveis. O sufismo nos ensina que a atenção plena nesse fluxo é uma prática de alinhamento espiritual contínuo, que permite perceber sinais que antes passavam despercebidos. É nesse fluxo que a alma fala sem palavras, que a percepção se torna refinada e que o ego, sem ser reprimido, se torna aliado na escuta interna. A dança da alma não precisa de espaço físico. Ela acontece dentro de você, em cada célula, em cada microsensação. Rumi comparava essa dança ao giro do derviche, sugerindo que o movimento constante do espírito cria harmonia entre o corpo, a mente e a energia. Quando você percebe essa dança, sente que não existe separação entre sentir e ser, entre perceber e existir. É uma experiência energética que ativa a consciência de forma profunda, sem depender de lógica ou intenção, apenas pela presença atenta e sensível. Cada percepção sutil, desde um calor discreto até uma sensação de expansão no peito, é um portal para dimensões internas. Rumi nos lembra que a alma fala através dessas manifestações e que a atenção consciente é a chave para ouvi-la. Quando você permite que cada sensação seja sentida sem julgamento, percebe que padrões herdados da psique humana se tornam maleáveis, a energia interna se reorganiza e a percepção da voz da alma se intensifica. É um convite para habitar o corpo e a consciência como um templo vivo, onde cada instante contém profundidade e significado invisível. Sinta que existe uma ressonância silenciosa, como se cada célula do corpo fosse um instrumento afinado por uma mão invisível. Essa energia não se manifesta com força, mas com sutileza, como ondas que percorrem o corpo sem que você precise controlá-las. Rumi falava sobre essa presença como uma chama invisível que aquece sem queimar, uma força que conecta o coração à consciência superior. Ao perceber esse movimento interno, você começa a notar que não é necessário esforço. A percepção se abre naturalmente quando a atenção se torna receptiva e cada sensação se torna uma mensagem viva da alma. Imagine que sua mente é um vasto deserto e cada pensamento é uma brisa passageira que levanta pequenas partículas de areia. A voz da alma é como um oásis oculto, sempre presente, mas invisível à distração e ao barulho do ego. Quando você se permite perceber esse oásis, cada emoção, cada impulso e cada lembrança emocional tornam-se caminhos para acessar dimensões de experiência que transcendem a racionalidade. O sufismo nos ensina que a percepção profunda não exige movimento externo. Ela floresce na quietude e na atenção contínua, como água que penetra a areia sem pressa, moldando o deserto interno. Cada sensação de tensão ou desconforto pode ser interpretada como um sinal de que a energia interna está buscando reorganização. Rumi frequentemente descrevia esse processo como o vento que move as folhas invisíveis do coração. A observação consciente dessas vibrações sutis permite que você compreenda padrões herdados da psique humana e reconheça como o ego tenta direcionar a experiência. Ao invés de lutar ou analisar, o praticante sufi aprende a sentir essas energias como fluxos naturais, percebendo a diferença entre a reação automática e a percepção da essência interior. Sinta a energia percorrendo a coluna, subindo e descendo em ondas suaves, como uma maré interna que limpa o que não serve mais. Essa sensação é um lembrete de que o corpo é também um veículo de percepção da alma, um mapa energético que responde à atenção consciente. Muitos praticantes relatam que, ao perceber essa maré silenciosa, surge uma clareza interna, um alinhamento sutil que não se explica com lógica, mas que é reconhecido como uma expansão da consciência. Rumi chamava esse movimento de dança interior da luz invisível, uma presença que guia sem interferir. Visualize agora que cada emoção que surge é uma cor, uma frequência vibrante
que preenche o espaço interno. Alegria, medo, tristeza, desejo, todos coexistem como pigmentos em uma tela invisível. A percepção consciente dessas cores permite observar como o ego tenta dominá-las, enquanto a alma apenas observa e harmoniza. A prática Sufi revela que essa harmonia é natural e não exige esforço, apenas atenção e presença. Ao perceber a paleta interna, você começa a sentir a voz da alma em cada nuance, percebendo que cada emoção é um portal de autoconhecimento. O tempo, dentro dessa percepção, perde sua rigidez. Cada instante se expande e o ritmo da consciência interna se torna independente do relógio externo. Rumi descrevia isso como o tempo que dança com a alma, onde passado, presente e futuro coexistem em uma percepção simultânea. Sinta como cada respiração se transforma em ponte entre camadas da consciência, conectando memória, intuição e energia. Esse estado permite perceber que o ego, embora presente, é apenas uma camada transitória, enquanto a alma permanece constante, vibrando em sintonia com o fluxo invisível da vida. Imagine que o corpo inteiro se torna um instrumento musical e que cada microsensação é uma nota tocada pela presença da alma. A meditação Sufi ensina que perceber essas notas sem julgar nem controlar é essencial para acessar dimensões sutis de percepção. Quando você permite que cada nota seja sentida, percebe que o ego apenas observa e, às vezes, tenta interpretar. Mas é a atenção pura, sem interferência, que permite à música interna se revelar, harmonizando pensamentos, emoções e energia em uma dança invisível e contínua. Cada pensamento repetitivo pode ser visto como um eco de padrões herdados da psique humana, ressoando no interior sem consciência plena. Quando você observa esses ecos sem apego, começa a notar intervalos de silêncio entre eles, espaços onde a voz da alma se manifesta. Rumi chamava esses espaços de poços de eternidade, lugares internos onde a percepção se torna profunda e refinada. Ao habitar esses poços, percebe-se que o ego não desaparece, mas se torna um coadjuvante, permitindo que a essência interior conduza a experiência. Sinta a leveza que surge ao perceber que não é necessário controlar nada. Cada sensação, cada emoção e cada pensamento podem existir sem interferência. Essa percepção é central no sufismo. A alma se manifesta quando o ego deixa de dominar o fluxo interno. Rumi descrevia esse estado como dançar sem mover os pés, um paradoxo que revela a profundidade da presença consciente. Ao permitir que essa leveza se instale, você percebe que ouvir a alma não é um ato de força, mas de rendição inteligente à própria energia interna. Imagine agora que seu campo energético é como um céu noturno, onde cada pensamento é uma estrela que brilha temporariamente, e a consciência da alma é a escuridão infinita que o sustenta. Observar as estrelas sem se prender a elas permite perceber a vastidão interna e a frequência constante que existe além do ego. A prática Sufi ensina que essa percepção cria alinhamento espiritual, percepção refinada e uma sensação de presença que se torna familiar, ainda que invisível, como uma luz que sempre esteve acesa, aguardando apenas atenção. Cada sensação de desconexão ou bloqueio pode ser reinterpretada como uma oportunidade de acessar camadas internas profundas. Sinta como cada respiração profunda permite que a energia se reorganize, que padrões herdados da psique humana se tornem maleáveis e que a percepção da alma se intensifique. Rumi chamava esses momentos de a alvorada do coração, quando a luz invisível surge de forma delicada, revelando dimensões que estavam ocultas sob a densidade do ego e da mente racional. É uma percepção sutil, contínua e profundamente transformadora. O corpo, nesse estado, se torna uma ponte entre o visível e o invisível. Cada microtensão, cada vibração interna é um canal de comunicação com a alma. Rumi frequentemente usava metáforas de água, vento e fogo para descrever essa experiência, sugerindo que a energia interior
é dinâmica, fluida e perceptível apenas para aqueles que prestam atenção com sensibilidade. Quando você observa esses movimentos sem interferir, percebe que a consciência se expande, reconhecendo padrões que antes pareciam invisíveis e harmonizando energia, mente e emoção. Sinta que cada som externo pode atuar como catalisador para a percepção interna. O canto de um pássaro, o movimento de folhas ou o toque do vento são vibrações que ecoam no corpo e ressoam com a frequência da alma. O sufismo ensina que a percepção é um estado ativo de sintonia com a vida, onde o ego observa, mas não controla. Ao perceber essas ressonâncias, você começa a notar que a presença interna se fortalece e que ouvir a alma não depende de condições externas, apenas da atenção e sensibilidade. Imagine que cada lembrança emocional contém códigos de energia que podem ser percebidos quando se abandona a necessidade de controle. Ao observar essas memórias com atenção pura, percebe-se padrões sutis que conectam passado, presente e intuição. Rumi descrevia isso como a tapeçaria do coração, onde cada fio representa uma experiência e cada nó é uma oportunidade de integrar energia, consciência e emoção. Sinta como essas conexões surgem naturalmente, revelando que a alma é sempre perceptível, mesmo sob camadas densas do ego. Cada sensação de dor ou desconforto físico pode ser interpretada como uma pulsação da energia vital, um sinal de que a consciência está interagindo com os fluxos internos. Rumi chamava essa percepção de mensagem do invisível, onde a dor não é adversária, mas um guia silencioso. Ao perceber essas mensagens sem resistência, você permite que a energia se reorganize e que o alinhamento espiritual se manifeste. É uma prática de escuta ativa, onde corpo, mente e alma se tornam aliados na percepção da realidade interior. A percepção da alma não depende de movimento externo ou de técnicas complexas. Ela floresce na observação simples, no silêncio interior e na atenção ao fluxo energético. Rumi descrevia isso como beber da fonte sem tocar a água, um paradoxo que ilustra a profundidade da experiência sufi. Ao habitar esse estado, você percebe que o ego, embora presente, é apenas uma camada transitória, enquanto a essência interior permanece constante, acessível e vibrante, pronta para guiar cada sensação, cada emoção e cada pensamento com sabedoria silenciosa. Sinta que cada instante de presença consciente expande o espaço interno, tornando-o mais sensível à frequência da alma. O sufismo ensina que essa expansão não depende de esforço ou técnica, mas da percepção refinada que surge da atenção plena. Quando você sente essa expansão, percebe padrões invisíveis, intuições súbitas e pequenas mudanças na energia interna que indicam alinhamento com a consciência superior. Rumi descrevia isso como o silêncio que fala, onde cada micropercepção se torna linguagem da alma. Imagine que cada emoção que surge é uma onda de energia que circula pelo corpo, conectando passado, presente e intuição. Ao perceber essas ondas sem interferência, você nota que o ego apenas observa, enquanto a alma dança livremente. Rumi muitas vezes comparava essas experiências à dança dos derviches, sugerindo que o movimento invisível do espírito harmoniza tudo o que é percebido, criando sintonia entre corpo, mente e energia. Sinta essa dança agora, mesmo que sutil, reconhecendo sua presença interna. O tempo interno se transforma quando você se conecta à percepção da alma. Cada instante se expande, e o espaço entre pensamentos se torna mais profundo. Rumi chamava esse estado de o eterno agora do coração, onde a consciência se torna sensível a fluxos invisíveis e a energia circula sem barreiras. Ao habitar essa percepção, você percebe que o ego não desaparece, mas se torna apenas observador, permitindo que a essência interna se manifeste com liberdade, harmonia e clareza. Cada respiração consciente é uma ponte que conecta percepção, energia e alma. Ao prestar atenção ao movimento do ar, você sente microvibrações que atravessam o corpo e despertam camadas internas de consciência. Rumi descrevia esses momentos como beijo da alma,
pequenos instantes de conexão profunda com o divino que não dependem de explicação, apenas de atenção. Sinta essa presença agora, permitindo que cada célula perceba, ressoe e integre a energia invisível. O campo interno, quando percebido com atenção, revela padrões que o ego não consegue dominar. Cada microsensação, cada impulso, cada emoção atua como sinal da alma se manifestando. O sufismo ensina que, ao observar esses sinais sem julgamento, você começa a notar a frequência interna que conecta corpo, mente e espírito. Rumi chamava esse estado de escutar o invisível, um espaço onde percepção, energia e consciência se encontram em harmonia contínua, sem esforço e sem expectativa. Sinta como a respiração cria microciclos de energia que atravessam o corpo, expandindo-se para além do físico e adentrando camadas sutis da consciência. Cada inspiração é uma onda que transporta informações invisíveis. Cada expiração é um convite para liberar padrões herdados da psique humana. É como se o corpo inteiro fosse um instrumento delicado, sintonizado com frequências que o ego raramente percebe, mas que a alma reconhece instantaneamente. Rumi descrevia essa sensação como o murmúrio do divino entre as pétalas do silêncio, uma presença que não se explica, apenas se sente. Visualize seu coração como um templo antigo, onde cada batida reverbera nos corredores invisíveis da alma. Dentro dele, memórias, emoções e desejos coexistem em harmonia aparente, aguardando a atenção consciente para se tornarem instrumentos de percepção. O sufismo ensina que a verdadeira escuta da alma ocorre quando você consegue observar sem interferir, permitindo que cada sensação seja um portal para dimensões internas mais profundas. A percepção se transforma em linguagem silenciosa, em música que não se ouve, mas se sente. Sinta o corpo como um campo magnético em constante oscilação, onde pensamentos, emoções e intuições criam padrões temporários de luz. Esses padrões são como constelações internas que revelam aspectos da alma que permaneciam ocultos. Rumi chamava essas constelações de estrelas que dançam na escuridão do coração, e observá-las é reconhecer a presença da consciência superior sem precisar compreender ou rotular. Cada padrão percebido é uma chave que abre novas dimensões internas, tornando a atenção mais refinada e sensível. Imagine que cada pensamento repetitivo é uma corrente de água em um rio subterrâneo. A mente tenta controlar o fluxo, mas a alma conhece o curso natural, deixando que a água encontre seu caminho. Ao se conectar com esse rio interno, você percebe que padrões herdados da psique humana se tornam maleáveis, que emoções se reorganizam e que a percepção da voz da alma se intensifica. Rumi descrevia essa conexão como beber da fonte sem tocar a superfície. Um contato profundo com a essência invisível que flui incessantemente. Sinta a energia dos sentidos se expandir além do corpo físico, atingindo uma consciência que percebe cores, texturas e vibrações internas. Cada som, cada toque, cada cheiro torna-se uma ponte para dimensões sutis. O sufismo ensina que a percepção interna é sempre ampliada quando se observa sem intenção de controlar, permitindo que a alma se manifeste através de microsensações e insights silenciosos. Rumi frequentemente mencionava a dança das sombras e da luz como metáfora dessa percepção sutil, que transforma o ordinário em extraordinário. Perceba que cada emoção intensa que surge não é um obstáculo, mas uma mensagem codificada da alma. Alegria, medo, tristeza, desejo. Todos possuem frequências específicas que informam sobre estados internos ainda não percebidos. Quando você observa essas ondas emocionais com atenção, sente uma harmonia emergente, um alinhamento que não depende de esforço, mas de presença. Rumi dizia que a alma fala em cores que os olhos não veem. E perceber essas cores é acessar uma realidade que transcende o ego e a mente lógica. Sinta cada célula como se tivesse consciência própria, vibrando em sintonia com a frequência do espírito. Cada micromovimento, cada sutil pulsação, é uma mensagem da alma que aguarda reconhecimento. O sufismo sugere que perceber essas vibrações é como aprender a escutar o vento.
invisível, mas portador de sinais claros. Rumi comparava essa percepção à música das esferas interiores. Um som que não se ouve, mas ressoa em cada poro, criando sintonia entre corpo, mente e consciência superior. Imagine que cada memória emocional é como uma joia escondida em um cofre antigo. A mente pode ignorá-la ou julgar seu valor, mas a alma sabe que cada lembrança é um fragmento de energia viva. Ao observar essas joias sem apego, você percebe padrões herdados da psique humana se transformando em conhecimento silencioso e que cada emoção ressignificada fortalece a percepção interna. Rumi chamava esses momentos de a descoberta da luz nas sombras do coração, uma experiência de refinamento energético profundo. Sinta a frequência do corpo se expandir para além dos limites físicos, tornando perceptível o campo de energia que conecta pensamentos, emoções e intuições. O sufismo ensina que essa expansão não exige técnica, mas atenção profunda à sensação de presença. Cada micropercepção é um fio que liga o visível e o invisível, criando harmonia interna. Rumi descrevia isso como o toque do divino nas folhas do silêncio, uma sintonia que se sente e não se explica, despertando a consciência para uma realidade mais ampla. Imagine que cada instante de presença consciente é uma oportunidade de alinhamento interno. Cada microsensação, cada emoção percebida, cada silêncio interno atua como catalisador para perceber a voz da alma. O ego observa, tenta categorizar, mas a percepção verdadeira surge quando você se mantém atento e receptivo. Rumi chamava isso de ouvir sem ouvir, um estado onde a consciência transcende o raciocínio e se conecta diretamente à energia invisível que pulsa dentro de você. Sinta que cada pensamento, cada impulso ou desejo que surge é uma onda na superfície de um lago profundo. O ego pode tentar interpretar essas ondas, mas a alma observa a profundidade subjacente, onde a água é clara e constante. O sufismo ensina que a percepção da alma se fortalece ao reconhecer essa profundidade, percebendo que a essência interna não depende das manifestações temporárias do ego. Rumi descrevia essa percepção como a serenidade que dança em meio às ondas, uma sensação de estabilidade invisível e contínua. Perceba que cada respiração é um canal de energia, conectando corpo, mente e consciência superior. O sufismo ensina que a atenção plena ao fluxo respiratório ativa micropercepções que o ego não consegue capturar. Rumi frequentemente descrevia esse estado como beber o invisível a cada sopro, uma experiência de presença profunda que sintoniza corpo e alma em um ritmo comum, revelando dimensões sutis da consciência que aguardam atenção sensível. Imagine que cada sensação de desconforto ou tensão é um sinal de movimento energético interno. O corpo se reorganiza e a percepção se intensifica quando você observa sem interferência. Rumi chamava esses momentos de mensagens silenciosas do coração, e ao perceber essas mensagens, você acessa padrões herdados da psique humana de forma consciente. Cada observação sutil é uma oportunidade de compreender a dança interna entre ego e alma, percebendo como a consciência pode se expandir sem esforço. Sinta a presença do invisível nos pequenos detalhes. Um formigamento, uma vibração discreta, uma sensação de expansão interna. Essas manifestações são como pequenas lâmpadas que iluminam o caminho da percepção interna. O sufismo ensina que perceber essas luzes sem julgamento é um passo fundamental para ouvir a alma. Rumi comparava isso à luz que se move entre as sombras do ser, uma frequência que desperta consciência e reorganiza a energia de forma invisível, mas perceptível. Imagine que cada emoção intensa é uma dança energética dentro do corpo. Alegria, medo, desejo, tristeza, cada uma possui seu próprio ritmo e frequência. Ao observar essa dança sem resistir, você percebe harmonia e desordem coexistindo, reconhecendo como padrões herdados da psique humana moldam a experiência. Rumi descrevia essa percepção como o balé secreto do coração, uma dança que ocorre mesmo quando o ego tenta intervir, revelando a presença constante da alma.
Sinta que o corpo é um mapa vivo, cada ponto de tensão ou relaxamento indicando fluxo ou bloqueio de energia. O sufismo ensina que essa leitura interna, feita com atenção pura, permite perceber sinais sutis da alma. Rumi descrevia isso como ler as linhas invisíveis do coração, um conhecimento intuitivo que vai além de conceitos e lógica, abrindo percepção para dimensões mais sutis e refinadas de consciência. Visualize agora que cada memória, emoção ou pensamento é um rio subterrâneo, fluindo constantemente. O ego pode tentar controlar o fluxo, mas a alma conhece seu curso natural. Ao se conectar a esse rio interno, você percebe como a percepção se expande, como os padrões herdados da psique humana se dissolvem suavemente e como a voz da alma se torna audível sem palavras. Rumi chamava isso de escutar a música oculta das águas internas, uma frequência invisível que transforma percepção e energia. Sinta que cada instante de atenção consciente é uma chave que abre portais internos. Cada microsensação, cada vibração, cada respiração contém códigos da alma aguardando reconhecimento. O sufismo ensina que a percepção se intensifica quando você observa sem tentar modificar, permitindo que a energia flua livremente. Rumi descrevia isso como descobrir a luz no silêncio do coração, uma percepção que revela a dança invisível entre ego e essência, ampliando a consciência de maneira contínua. Perceba que a luz interna, sentida como calor, vibração ou expansão, é um indicador da presença da alma. Cada sensação percebida fortalece a consciência, revela padrões internos e permite notar nuances invisíveis que antes passavam despercebidas. O sufismo ensina que a percepção verdadeira não se conquista, mas se permite. Rumi chamava isso de a chama silenciosa que desperta sem ruído, uma presença constante que transforma microsensações em insights profundos sobre o fluxo interno da consciência. Imagine que cada emoção, pensamento ou sensação é um fio em uma teia invisível que conecta corpo, mente e alma. Ao observar a teia sem interferir, percebe-se padrões que indicam a harmonia ou desarmonia interna. Rumi descrevia essa percepção como sentir a dança das linhas invisíveis do coração. E ao perceber essas linhas, você entende como o ego interage com a alma, sem dominar ou bloquear, permitindo que a consciência se expanda de forma fluida, contínua e perceptível. Sinta que cada respiração, cada microsensação e cada pausa mental atua como catalisador da percepção interna. A atenção consciente transforma o corpo em um portal energético, revelando camadas sutis de consciência que aguardam ser sentidas. Rumi chamava esse estado de ouvir o invisível dançar no silêncio, uma experiência de percepção profunda onde a alma fala sem palavras e o ego se torna apenas um observador silencioso, permitindo que a energia interna se reorganize de forma contínua. Sinta que existe um ritmo invisível que percorre todo o seu corpo, como se cada célula pulsasse em sincronia com uma música que só a alma consegue ouvir. Não é necessário compreender, apenas perceber a vibração que passa pelos ossos, pelos músculos, pelo sangue. Rumi descrevia essa frequência como o sopro do amado que atravessa o templo do coração. Uma energia silenciosa que desperta sentidos esquecidos e revela que a percepção da alma está sempre ativa, mesmo quando o ego acredita dominá-la. Cada pulsação é uma porta de entrada para camadas internas ainda inexploradas. Visualize que o pensamento e a emoção não são entidades separadas, mas fluidos que se entrelaçam dentro de você, como rios invisíveis que carregam memórias, desejos e intuições. O sufismo ensina que ao perceber essa dança interna sem julgamento, você descobre a consciência que observa, sem se confundir com os fluxos. Rumi chamava isso de a dança dos invisíveis, onde o coração se torna palco de movimentos silenciosos que revelam a presença da alma, criando harmonia entre o sentir e o ser, entre a mente e a essência. Imagine que cada sensação corporal, mesmo mínima, carrega informações sutis sobre o estado da consciência. O formigamento nos braços, o calor no peito,
a pressão na cabeça são sinais da presença da alma em movimento. Rumi usava metáforas de vento e luz para descrever essas experiências, sugerindo que cada sensação percebida é uma oportunidade de alinhar corpo, mente e espírito. O ego pode tentar interpretar ou controlar, mas a percepção verdadeira surge apenas quando você observa com atenção pura, permitindo que a energia flua livremente e revele suas camadas internas. Sinta que cada memória emocional é como uma pedra lançada em um lago interno. Ondas se expandem, reverberam e retornam, criando padrões invisíveis que influenciam pensamentos e atitudes. O sufismo ensina que, ao observar essas ondas sem interferência, você acessa uma dimensão mais profunda da percepção, onde a alma comunica sua presença. Rumi chamava essa experiência de ouvir o murmúrio das águas do coração, uma frequência sutil que reorganiza padrões herdados da psique humana, abrindo espaço para a percepção clara e intuitiva. Perceba que cada respiração se transforma em um canal de energia, conectando o corpo físico, mente e consciência sutil. Ao expandir a atenção para cada inspiração e expiração, você sente microvibrações que percorrem a coluna, os órgãos e cada célula. Rumi descrevia esse fluxo como o rio invisível que nutre o jardim interno, uma frequência constante que a alma utiliza para se expressar e revelar camadas mais sutis da percepção. O ego observa, mas não interfere, enquanto a consciência se expande de forma natural e contínua. Sinta que cada emoção não é apenas um fenômeno mental, mas uma onda energética que percorre o corpo e interage com a alma. Alegria, medo, desejo e tristeza são códigos que informam sobre estados internos ainda não percebidos. O sufismo ensina que, ao perceber essas ondas sem resistência, você acessa a frequência do eu profundo, revelando a voz da alma que sempre esteve presente. Rumi chamava essa escuta de sentir o perfume invisível da luz, um processo sutil que ativa percepção, consciência e energia simultaneamente. Visualize que o corpo é um instrumento de percepção fina, capaz de registrar nuances que a mente racional ignora. Cada ponto de tensão, cada leve vibração ou calor é um indicativo da dança interna entre ego e alma. O sufismo ensina que reconhecer essas micro-sensações é perceber a presença da essência sem tentar controlá-la. Rumi comparava isso ao movimento do vento nas folhas silenciosas do coração. Um estado de observação pura, onde a percepção se torna refinada e a consciência se abre a dimensões mais sutis. Sinta que o silêncio interno é um portal. Cada pausa, cada intervalo entre pensamentos, permite que a alma se manifeste de forma mais clara, sem interferência do ego. O sufismo ensina que a percepção da alma se intensifica nesses espaços, revelando padrões energéticos e informações sutis que antes estavam ocultas. Rumi chamava esses momentos de o sussurro da eternidade, onde a consciência se conecta diretamente ao fluxo invisível da vida, despertando insights e sensações profundas. Imagine que cada pensamento que surge é uma chama temporária, uma luz que ilumina parcialmente a escuridão interna. Ao perceber cada chama sem apego, você reconhece o espaço silencioso que sustenta toda a luz. A consciência da alma. Rumi descrevia esse estado como a vela que queima sem consumar o coração, um equilíbrio entre observar e perceber, entre sentir e simplesmente ser. Cada pensamento observado se torna uma oportunidade de alinhamento interno e expansão da percepção. Sinta que cada movimento sutil, mesmo imperceptível, reflete o fluxo da consciência. Uma leve tensão nos ombros, um calor nas mãos, uma sensação de expansão no peito, são sinais de que a energia está ativa e em reorganização. O sufismo ensina que a atenção refinada a essas micro-manifestações ativa a percepção da alma, permitindo que padrões herdados da psique humana se dissolvam e que a consciência se alinhe com a frequência interna. Rumi chamava isso de a dança silenciosa da luz invisível no coração. Perceba que cada sensação de desconforto ou inquietação não é um obstáculo, mas uma mensagem codificada da alma. O corpo envia sinais sutis para indicar que a percepção precisa de atenção, que a consciência interna pode se expandir se você observar sem interferir.
Rumi chamava essas mensagens de o vento que sopra nas chamas invisíveis do ser, lembrando que a escuta atenta permite harmonizar energia, emoção e pensamento, fortalecendo a sintonia entre ego e essência. Imagine que cada respiração consciente se torna uma ponte entre níveis sutis da percepção. Cada inspiração expande a consciência, cada expiração libera bloqueios energéticos, criando um fluxo contínuo entre corpo, mente e alma. O sufismo ensina que essa prática desperta micropercepções que não são captadas pela mente racional, mas que transformam a experiência interna. Rumi descrevia isso como beber do néctar invisível a cada sopro, uma experiência de sintonia com a frequência da alma e da presença interior. Sinta que cada emoção intensa é uma dança vibratória, uma frequência que conecta corpo, mente e consciência. Ao observar sem julgamento, você percebe que os padrões herdados da psique humana podem ser reorganizados de forma suave, criando harmonia interna. O sufismo ensina que essa percepção é um caminho para ouvir a voz da alma sem interferência do ego. Rumi chamava isso de o giro invisível da luz do coração, um movimento contínuo que transforma a energia interna e revela a percepção pura. Perceba que o campo energético do corpo é como um céu noturno interno, onde cada microsensação é uma estrela que brilha temporariamente. Observar essas estrelas permite perceber a frequência interna da alma, que mantém constância, mesmo diante das oscilações do ego. O sufismo ensina que essa percepção desenvolve sensibilidade, intuição e alinhamento interno. Rumi chamava esse estado de a constelação secreta do coração, uma visão invisível que só se manifesta quando se observa com atenção plena. Sinta que cada memória emocional possui padrões vibracionais que podem ser percebidos e integrados. Ao observar sem resistência, você reconhece como o ego reage a estímulos e como a alma comunica sua presença. O sufismo ensina que esse processo permite reorganizar energia interna e expandir a percepção consciente. Rumi descrevia essas experiências como a tapeçaria oculta do coração, onde cada fio é um fragmento de aprendizado e percepção que conecta corpo, mente e essência. Visualize que cada instante de atenção plena cria uma onda de harmonia interna. Cada microsensação, cada vibração, cada pausa mental atua como catalisador para perceber camadas sutis da consciência. O sufismo ensina que essa percepção contínua permite ouvir a alma sem esforço, integrando corpo, mente e energia. Rumi chamava isso de o eco invisível da luz no coração, uma frequência silenciosa que transforma percepção e alinhamento interno, despertando sensibilidade e intuição. Sinta que a luz interna, percebida como calor ou vibração, é um indicador da presença da alma. Cada sensação reconhecida fortalece a consciência, revela padrões sutis e permite integrar micropercepções em uma experiência contínua. O sufismo ensina que a percepção verdadeira não é adquirida, mas revelada, e Rumi chamava esse estado de a chama silenciosa que ilumina sem consumar. Lembrando que a atenção plena é a chave para ouvir o invisível e sentir a frequência do espírito. Imagine que cada sensação física, emocional ou mental é um fio de energia conectando você ao fluxo da alma. Ao observar esses fios com atenção, você percebe a dança invisível entre ego e essência, harmonizando padrões herdados da psique humana. Rumi chamava essa percepção de sentir a corrente da luz no rio interno, uma experiência de sintonia contínua que desperta consciência, percepção refinada e alinhamento energético, mesmo sem esforço ou intenção consciente. Perceba que cada respiração, cada microsensação e cada emoção atuam como códigos invisíveis, transmitindo informações sobre o estado interno da consciência. O sufismo ensina que a atenção plena a esses códigos revela a voz da alma sem interferência do ego. Sinta que o silêncio ao redor é um reflexo do silêncio dentro de você, e que cada pausa respiratória carrega a possibilidade de perceber camadas sutis da alma. Rumi ensinava que o silêncio não é vazio, mas cheio de respostas invisíveis,
e que a consciência se expande quando se aprende a ouvi-lo sem interferir. Cada som externo ou interno se torna uma ferramenta de percepção, um fio de conexão entre corpo, mente e essência. Ao se permitir mergulhar nesse silêncio, você sente microvibrações que revelam padrões energéticos, informações intuitivas e sinais da presença da alma, como se cada célula fosse um sensor afinado com a frequência do divino. Imagine que sua mente é um vasto deserto e cada memória é uma semente enterrada na areia. Ao observar com atenção, você percebe que algumas sementes germinam em forma de insights, outras permanecem dormentes, aguardando percepção consciente. O sufismo nos ensina que essa observação silenciosa, sem tentar controlar ou julgar, é o caminho para ouvir a voz da alma. Rumi chamava isso de o jardim escondido no deserto do coração, um espaço interno onde percepção, energia e consciência se encontram, revelando segredos invisíveis que transformam a experiência do ser. Sinta que cada emoção que surge é como uma onda no oceano interno. Algumas são calmas, outras turbulentas, mas todas carregam informações preciosas. Ao observar essas ondas sem se identificar, você percebe padrões herdados da psique humana e como o ego reage automaticamente. O sufismo ensina que perceber essas ondas com atenção permite que a alma se manifeste com clareza, revelando fluxos internos de energia e percepção que antes passavam despercebidos. Rumi descrevia esse estado como a dança das ondas invisíveis na vastidão do coração, uma experiência de sintonia profunda com o próprio ser. Imagine que cada sensação física é uma tinta em uma tela invisível. O formigamento nos pés, a pressão no peito, o calor nas mãos, tudo se torna uma linguagem da alma. Ao perceber essas sensações sem julgamento, você descobre padrões de energia que conectam corpo, mente e espírito. Rumi chamava isso de pintar com a luz invisível do coração, uma metáfora para a percepção que surge quando a atenção se volta para o interior e reconhece cada detalhe da dança energética que acontece sem esforço. Sinta que cada pensamento recorrente é uma chama que ilumina parcialmente a escuridão interna. Ao observar essa chama sem se apegar, você percebe a consciência que a sustenta, o observador interno que não se confunde com o ego. O sufismo ensina que essa percepção silenciosa revela camadas de energia e padrões invisíveis que conectam memórias, emoções e intuição. Rumi descrevia isso como ver a luz na sombra do coração, um estado onde cada insight se torna uma estrela que guia a percepção da alma, iluminando caminhos internos que antes eram invisíveis. Perceba que cada respiração consciente é como uma ponte entre diferentes dimensões da percepção. Cada inspiração leva energia e percepção para dentro. Cada expiração libera densidade e padrões repetitivos. O sufismo ensina que esse fluxo contínuo é a dança da alma dentro do corpo, uma frequência que conecta energia, consciência e intuição. Rumi chamava isso de beber da fonte sem tocar a superfície, uma metáfora para a percepção que ocorre quando a atenção se transforma em presença, revelando camadas sutis do ser que normalmente passam despercebidas. Sinta que cada micromovimento interno é uma mensagem codificada. A tensão no pescoço, a vibração nas mãos, o calor no peito, tudo é comunicação invisível da alma. O sufismo ensina que perceber essas mensagens com atenção refinada permite reorganizar padrões energéticos herdados da psique humana. Rumi comparava isso à linguagem secreta do vento, uma experiência onde a percepção se expande e o ego se torna um observador silencioso, deixando a essência interna conduzir a sensação, a energia e o insight. Visualize que cada emoção intensa é uma chama que ilumina camadas internas do ser. Medo, desejo, tristeza e alegria não são obstáculos, mas oportunidades para perceber o fluxo invisível da alma. Ao observar sem apego, você percebe padrões energéticos e informações sutis que antes passavam despercebidos. Rumi chamava isso de o fogo que aquece sem consumir, uma metáfora para a percepção que permite integrar corpo, mente e consciência, revelando dimensões internas mais profundas do ser. Sinta que cada pausa mental entre pensamentos é um portal.
O espaço entre um pensamento e outro carrega silêncio, percepção e presença. O sufismo ensina que habitar esses espaços é acessar a voz da alma sem interferência do ego. Rumi chamava esses momentos de o instante eterno do coração, onde a consciência se expande, permitindo que microvibrações e sinais sutis sejam percebidos, revelando alinhamento interno e sensibilidade energética que transformam a percepção da realidade. Imagine que cada sensação de desconforto é uma mensagem da alma tentando reorganizar energia e percepção. O corpo, a mente e as emoções trabalham em sintonia para comunicar padrões que precisam ser percebidos. O sufismo ensina que observar essas mensagens sem interferir permite que a percepção interna se refine, revelando camadas sutis de consciência. Rumi descrevia isso como ouvir a melodia invisível das chamas internas, um processo de alinhamento contínuo entre ego, corpo e essência, onde cada microsensação torna-se relevante. Sinta que cada memória emocional contém frequência e energia. Ao observar com atenção, você percebe que cada lembrança é uma nota na música invisível do coração. O sufismo ensina que perceber essas notas sem julgamento ativa a consciência da alma, revelando padrões energéticos que harmonizam corpo e mente. Rumi chamava isso de a sinfonia invisível do ser, uma metáfora para a percepção que acontece quando você observa cada sensação, emoção e pensamento como parte de uma dança interna contínua e sutil. Perceba que cada microsensação é uma linguagem da alma. O calor nas mãos, a leveza nos ombros, o formigamento nos pés são sinais de que a energia está fluindo. O sufismo ensina que essa percepção refinada permite ouvir a voz da essência sem interferência do ego. Rumi descrevia esse estado como escutar o invisível dançar dentro do coração, uma experiência contínua de sintonia, percepção e presença, onde cada detalhe do corpo se torna instrumento para a expansão da consciência. Imagine que cada emoção passageira é uma onda que se expande e retorna, como água num lago interno. Ao perceber essas ondas sem se identificar com elas, você descobre padrões energéticos que conectam corpo, mente e alma. O sufismo ensina que essa observação cria alinhamento interno, percepção sutil e harmonia. Rumi chamava isso de sentir o vento que move as águas do coração, uma metáfora para a percepção que ocorre quando a atenção se transforma em presença, revelando dimensões internas invisíveis. Sinta que cada respiração profunda conecta níveis de percepção que normalmente estão adormecidos. Ao expandir a atenção para cada movimento do ar, você percebe microvibrações que atravessam corpo e mente. O sufismo ensina que essa prática ativa a percepção da alma e organiza padrões herdados da psique humana. Rumi descrevia esse estado como beber da fonte invisível que corre dentro de nós, uma frequência que desperta consciência, intuição e sensibilidade energética. Perceba que cada sensação corporal, emocional e mental atua como um sinal da presença da alma. Ao observar essas manifestações sem interferir, você percebe alinhamentos internos, padrões energéticos e frequência interna. O sufismo ensina que essa percepção contínua fortalece a consciência e revela microsinais que o ego normalmente ignora. Rumi chamava isso de a chama que dança sem consumir, uma metáfora para a percepção da energia invisível que organiza, orienta e expande a consciência interna. Imagine que cada instante de presença consciente é uma oportunidade de alinhar corpo, mente e energia. Ao observar cada microsensação, cada emoção e cada pensamento sem apego, você percebe a frequência da alma. O sufismo ensina que essa atenção refinada cria sintonia interna, harmonia energética e percepção sutil. Rumi descrevia isso como ouvir a melodia oculta das esferas internas, um processo contínuo onde o corpo e a mente se tornam instrumentos de percepção e receptividade. Sinta que cada emoção intensa ou sutil é uma dança de energia dentro do corpo. Alegria, medo, desejo ou tristeza são manifestações da presença interna da alma.
Ao observar sem interferir, você percebe padrões invisíveis que revelam a sintonia entre corpo, mente e consciência. O sufismo ensina que essa percepção transforma experiências internas em insights e alinhamento. Rumi chamava isso de a dança invisível da luz no coração, um processo contínuo de percepção e expansão da consciência. Perceba que cada pensamento recorrente é uma chama que ilumina parte do deserto interno. Ao observar essa chama sem apego, você sente o espaço silencioso que sustenta todas as luzes, a presença da alma. O sufismo ensina que essa percepção silenciosa revela padrões energéticos sutis que conectam memórias, emoções e intuição. Rumi descrevia isso como ver a luz no deserto do coração, uma experiência de percepção refinada que desperta sensibilidade e consciência da frequência interna. Sinta que cada respiração consciente é um fio que conecta corpo, mente e consciência sutil. Cada inspiração leva percepção e energia. Cada expiração libera densidade e padrões repetitivos. O sufismo ensina que essa ponte desperta micropercepções invisíveis que fortalecem a percepção da alma. Rumi chamava isso de beber do néctar invisível a cada sopro, uma metáfora para a sintonia contínua entre corpo, energia e percepção interna, revelando camadas invisíveis da consciência. O deserto que parecia silencioso agora pulsa com uma música invisível. Cada grão de areia é uma memória, cada sombra um espelho da alma, cada vento sussurra segredos que só o coração pode decifrar. A dor que antes parecia pesada se revela mensageira, trazendo sinais sutis de transformação. O vazio, que assustava a mente, é na verdade convite para dançar com o invisível, para sentir a dança da luz no interior. Assim como Rumi dizia, a alma gira silenciosa, descobrindo que o que parecia ausência é plenitude oculta e que o ego é apenas um observador curioso no jardim secreto do coração. As palavras se dissolvem, mas a vibração permanece. Cada respiração profunda, cada microsensação, cada silêncio interno são notas de uma melodia que o espírito reconhece, ainda que a mente hesite. O caminho não está em compreender, mas em sentir. E quem sente sabe que cada instante vivido é um passo no encontro com o amado, com a luz que não se vê, mas que transforma tudo por dentro. Rumi nos lembra que a verdade nunca é final. Ela é dança, giro, sopro, e cada sopro é um convite para continuar girando. Se algo tocou a sua essência, deixe selado neste espaço sagrado. Eu bebo do vinho do amado. Esta é a chave mística que une quem lê a frequência da alma desperta. Ao escrever estas palavras nos comentários, você ativa uma vibração silenciosa, um selo energético que ecoa entre o visível e o invisível, reconhecendo que a jornada interna é contínua, infinita, circular. Se algo ressoou dentro de você, considere inscrever-se neste espaço sutil, não como quem busca vídeos, mas como quem encontra uma pétala no jardim secreto do coração. Cada vídeo é um novo portal, cada insight, uma nova chama. Entrar aqui é permitir que o campo de Rumi, da poesia sufi e da dança da alma, seja também seu. Inscrever-se é gesto de pertença, sintonizando-se com a frequência do invisível, sem pressa, sem cobrança, apenas entrega. E assim, no eco silencioso do coração, a luz invisível continua dançando. O amado está presente nas entrelinhas, no sopro que atravessa o peito, nas ondas da consciência que giram eternamente. Não procure o caminho, seja o caminho. Cada instante é convite para sentir, perceber, expandir. O girar da alma não tem fim, e enquanto existir silêncio e respiração, o chamado continuará, invisível, porém impossível de ignorar.